Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, ao longo do tratamento da hanseníase, a gente precisa estar atento às reações adversas ao medicamento. E a gente entende, né, por reação adversa a medicamento, qualquer resposta prejudicial, né, ou qualquer reação indesejável que possa ter aparecido com o uso do medicamento. E aí a gente precisa estar atento. Nós vamos ver que cada um desses medicamentos apresentam reações adversas que são próprias. Porém, a regra é: se o seu paciente que começou o uso de poliquimioterapia, ele apresentou qualquer reação, né, indesejada, qualquer alteração, a ordem é suspender a poliquimioterapia, para tudo e vamos investigar a intolerância medicamentosa, tá? Então a gente não vai pagar para ver e nem vai ficar naquela coisa de, será que é? Será que não é? Então, assim, suspende a medicação, vamos fazer os exames para ver se a gente encontra algum sinal laboratorial aí que sinalize alguma intolerância. Então, durante o tratamento, é mandatório a gente vigiar as reações adversas. A primeira droga que a gente tem alguns efeitos que são bem característicos, efeitos adversos, é a rifampicina. Embora seja uma droga muito tranquila, né, a gente tem poucas reações adversas. Ela é a medicação talvez mais importante do esquema terapêutico. É a droga que é bactericida, realmente, essencialmente. Ela tem uma ampla absorção pelo trato gastrointestinal, e a gente sabe que os alimentos, eles reduzem essa absorção em até 30%. Por isso, a gente orienta o quê? Que a gente faça a administração da rifampicina pelo menos 1 hora antes da alimentação ou 2 horas depois dessa alimentação. Esse é o ideal. Nem sempre a gente consegue fazer isso, gente. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar a oportunidade desse paciente chegar na unidade e a gente fazer a dose supervisionada. Lembra que a rifampicina ela só vai ser feita a cada 28 dias. A rifampicina, a gente sabe, tem estudos que comprovam que ela aumenta o risco de hemorragias pós-natal, tanto para a mãe como para o feto. Então, é prudente, né, nas mães que fizerem uso dessa medicação nos últimos 3 meses da gravidez, fazer a suplementação de vitamina K. Aí pode fazer um recadinho aí pro obstetra, né, já chamando atenção para isso. E quais são os principais efeitos adversos relacionados aí com a rifampicina? Hepatotoxicidade, né? Então, o paciente que vai fazer aquela hepatite medicamentosa, então o paciente pode chegar com dor em hipocôndrio direito, já com icterícia realmente, queda do estado geral. Então, o primeiro sinal disso, suspende a medicação e vai pedir lá os exames para avaliar função hepática. Sintomas gastrointestinais como anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, né? São sintomas até comum à grande maioria dos antibióticos. Do ponto de vista cutâneo, a gente pode ter uma vermelhidão difusa, um racho cutâneo, principalmente nas primeiras doses supervisionadas, mas isso, em geral, não é um sintoma que vai fazer com que a gente suspenda a medicação, tá? E é um efeito transitório. Conjuntivite, né, a gente pode observar. Acne medicamentosa, principalmente aquele paciente que já tem uma certa predisposição genética à acne, ele pode ter uma piora, pode fazer uma erupção acneiforme. Aí a gente trata a erupção acneiforme, manda para o dermato, né? Quem está aí na UBS, mas a gente não vai suspender por conta disso. Do ponto de vista hematológico, a gente pode ter queda das plaquetas, então precisamos vigiar a plaqueta nesses pacientes. E clinicamente, a gente pode suspeitar disso quando o paciente manifestar petequias, né, que são aquelas pápulas eritematosas palpáveis aí, principalmente em membros inferiores. E a mais grave de todas as reações adversas aqui da rifampicina é a síndrome pseudogripal, né, que é um quadro que a gente chama de dengue-like. Na verdade, o que a gente sabe é que o paciente ele acaba desenvolvendo anticorpos contra estruturas aí da rifampicina. Então, o paciente é uma farmacodermia grave, realmente. O paciente vai manifestar sintomas logo ali nas 6 primeiras horas após a dose supervisionada. Ele vai evoluir com febre, queda do estado geral, vômitos, né? Então, é um quadro mesmo dengue-like. O paciente apresentou isso, a gente suspende a medicação e aí precisa fazer a substituição. Então, a gente vai estar sempre atento
para os seguintes sinais e sintomas em se tratando de efeitos adversos à rifampicina. Se houve febre, se tem queda do estado geral, se tem icterícia, se tem visceromegalias, principalmente hepatomegalia, se tem dor em hipocôndrio direito. Vigia, pede os exames e aí precisa encaminhar para o serviço de referência para a gente fazer essa substituição. A outra droga é a dapsona, que vai estar presente tanto na dose supervisionada e na auto-administrada diariamente. Ela é a campeã em efeitos adversos, tá? Então precisa ficar muito atento, porque principalmente nos últimos anos a gente tem tido reações até muito graves, com evolução trágica. Então a dapsona é um medicamento bacteriostático, o metabolismo dele é hepático e acontece por acetilação, e os seus efeitos adversos, eles podem estar relacionados à deficiência de glicose 6-fosfato ou simplesmente são pacientes que, por uma questão genética, acetilam mais lentamente e acabam fazendo a toxicidade. Então, por isso é que a gente não costuma fazer dosagem da enzima para avaliar se o paciente vai ter intolerância ou não à dapsona, né? A gente sabe que isso não tem sentido. Tem pacientes que ele tem a enzima de boa, tranquilo, mas eles são acetiladores mais lentos e aí acabam fazendo a intolerância. E os principais efeitos adversos advêm exatamente dessa alteração na acetilação ou na deficiência da enzima, que vai fazer com que esse paciente faça hemólise, né? Metahemoglobinemias, a granulocitose, a eritrodermia esfoliativa também é um quadro relativamente comum relacionado à reação adversa à dapsona, onde esse paciente vai apresentar uma hiperemia difusa, descamação de praticamente todo o tegumento, e é uma reação bastante comum nas farmacodermias de uma forma geral, né? E aí a dapsona é uma droga que tem feito muito isso no nosso meio. É claro que o paciente de eritrodermia esfoliativa, ele não vai chegar para ti vermelhinho e descamando todo do dia para a noite. Esse paciente vai começar a dizer para ti que ele está com coceirinha no corpo, que a pele está ficando ressecada, e a gente precisa estar atento para isso, né? Precisa pensar que ele pode estar fazendo uma intolerância à dapsona. Outra coisa importante são as psicoses, as mudanças de comportamento de uma forma geral. A gente precisa ficar atento. A dapsona, ela é uma droga que ela acaba fazendo comprometimento de sistema nervoso central. Então, nós já tivemos situações de convulsões, pacientes que fazem surtos psicóticos mesmo, né? Nós tivemos recentemente o caso de uma criança que acabou fazendo surto psicótico. Então, precisamos estar cada vez mais atento a essas mudanças de comportamento de pacientes que fazem uso da poliquimioterapia. Isso pode estar relacionado à dapsona. Estados depressivos também. E a síndrome Brett, é uma farmacodermia também gravíssima, né, que a gente chama aqui, relacionado à hanseníase, a síndrome da sulfona, onde esse paciente vai ter uma eosinofilia importante, efeitos sistêmicos graves. Então, aqui nós vamos ficar atento principalmente a pacientes que estiverem apresentando cefaleia de repetição depois que começou o tratamento, sensação de astenia, dispneia, falta de ar. É muito comum o paciente chegar e dizer: olha, doutora, não consigo mais fazer nada. Depois que eu comecei a tratar a medicação, eu sinto uma fraqueza, tudo que eu faço dá um cansaçozinho, lipotímias, que é a sensação de desmaio, ou mesmo desmaios, né? Convulsões, como eu falei para vocês, mudanças de comportamento, a palidez e ou cianose, principalmente a acrocianose, fazendo a gente pensar na meta-hemoglobinemia. Então, precisamos estar atentos. A clofazimina é uma medicação que tem, praticamente em 100% dos pacientes, efeitos adversos, no que diz respeito à pigmentação cutânea e à esclerodermia, por conta da fotossensibilidade lumínica, que eu falei para vocês, pela deposição dos cristais. Porém, é uma droga que a gente não vai trocar por conta desses efeitos, tá? Então, o que nós vamos fazer é tentar minimizar esses efeitos. Como? Vamos orientar o uso do protetor solar, vamos orientar o uso de emolientes, vamos pedir que esse paciente evite o excesso de substâncias químicas,
né? Eu até brinco muito que aqui a gente vai deixar de lado a Natura, o Boticário, Mary Kay, a Avon, porque tudo isso pode ser um irritante a mais para essa pele. Então, é um sabonetezinho de criança, o filtro solar que caiba no busto desse paciente, ao acordar e até anoitecer. Lembrar que o filtro solar não é só quando for fazer a exposição direta. Esses pacientes, eles vão sentir a pele aquecer além do normal num ambiente mais quente, né? A pele ela fica realmente mais fotossensível, né? Então a gente precisa estar fazendo essas observações. Então a clofazimina é essa medicação mais tranquila, né? Embora ela faça todo esse efeito inestético no nosso paciente, né? Aqui, inclusive, a gente tem uma pacientezinha, né, que começou com uma lesão, né, eritematosa, e ao final da 12ª dose, a pele dessa criança estava assim, completamente impregnada. E onde tinha lesão é onde a impregnação ela acontece, né, de forma mais importante. E aí algumas lesões ficam mesmo bem enegrecidas mesmo. Tá? A gente precisa tranquilizar esse paciente que essa medicação ela vai ser eliminada, esse efeito ele vai desaparecer, em média, 1 ano após ela utilizar o último comprimido do esquema, essa pele volta a clarear. Normalmente, geralmente é para estar, né? O problema é que aqui no Maranhão a gente tem essa radiação bem mais intensa, a gente está debaixo aí da linha do Equador, e acaba que os nossos pacientes eles ficam mais tempo impregnados ainda pela clofazimina. E aí, assim, quanto mais disciplinado esse paciente for, desde o início do tratamento, em utilizar a fotopratação, fazer a hidratação adequada da pele, mais rápido essa pele vai voltar ao normal aí ao final desse tratamento. Mas assim, a gente precisa tranquilizar o paciente, porque muitos pacientes, inclusive as mulheres, né, ficam extremamente angustiadas aí por conta dessa mudança aí na coloração da pele. Efeitos gastrointestinais, né, perda de peso, cólicas por conta de deposição de cristais na mucosa intestinal, que pode, inclusive, fazer interferência de absorção, e alguns pacientes podem fazer diarreia. Né? Eu acho assim que em 20 anos, né, acompanhando pacientes aí de hanseníase, eu tive um caso de paciente que eu tive que trocar a clofazimina e foi recentemente, exatamente porque ele fez o quadro de diarreia crônica aí, e aí a gente teve que fazer a substituição da clofazimina, porque foi um paciente que estava evoluindo com perda de peso, e a gente fez a substituição. Mas não é uma droga assim, de todas, é a droga que a gente praticamente não tem problemas, a não ser essa questão realmente da pele, né, da impregnação. E aí, gente, diante de efeitos colaterais relacionados a esses medicamentos, nós vamos lançar mão dos esquemas de segunda linha, né? Nós vamos precisar fazer a substituição dessa droga aí que está relacionada com o efeito aí colateral apresentado pelo paciente, o efeito adverso. E aí, quais são as drogas substitutivas que a gente tem para esses esquemas de segunda linha? A ofloxacina e a minoxiclina, tá? Essa substituição, elas devem ser feitas obrigatoriamente nos serviços de referência. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma suspeita, né, de intolerância medicamentosa, você tem que fazer um relatório sobre a clínica desse paciente, solicitar os exames laboratoriais, por exemplo, se eu suspeito de uma intolerância à dapsona, eu já vou pedir lá, né, um hemograma completo desse paciente, a função hepática dele, a função renal desse paciente, e vou encaminhar para a referência, para que a gente possa, então, avaliar clinicamente esse paciente, avaliar o laboratório e observar a real necessidade de fazer a substituição do esquema. É a mesma coisa se eu suspeito de intolerância à rifampicina, né? Então, eu já mando com os exames laboratoriais, porque isso acaba otimizando aí a condução desse caso. Lembrar que a ofloxacina é uma quinolona, muito cuidado com os pacientes que já têm comprometimento renal. Hoje, por exemplo, eu tive um paciente que eu precisei entrar com esquema de segunda linha, hoje na referência, e era um paciente que tinha intolerância à dapsona, mas tinha contraindicação por ofloxacina e minoxiclina. Eu tive que lançar mão de uma terceira droga, que nós vamos falar lá na frente, que é a claritromicina. Mas isso é uma decisão que a gente só pode fazer realmente na referência, tá? Porque a gente precisa realmente documentar essa intolerância. Então, lembrar que a ofloxacina está contraindicada em gestantes, em crianças menores de 5 anos. Crianças a partir de 5 anos, a gente pode fazer ofloxacina tranquilamente.
numa dose de 10 miligramas por quilo por dia. Lembrar que ela tem como efeitos colaterais tendinites, ela também faz fotossensibilização, então ela acaba piorando o efeito da clofazimina. E é o efeito que a gente precisa estar mais atento é com relação ao risco de aneurismas. Então, se é um paciente que já tem histórico de aneurisma cerebral, então de cara eu já não vou fazer a fluoxacina para esse paciente. E dissecção da aorta também são efeitos aí relacionados à fluoxacina. Então, eu preciso estar atento. Então, não é porque o paciente, intolerância da pitona, eu vou botar a fluoxacina. Eu preciso lembrar que a fluoxacina é outra droga, né, que também está cercada de efeitos adversos. Então, eu preciso, né, ter essa segurança. Por isso, a orientação é que esses pacientes devem ser realmente conduzidos para um serviço de referência. Gente, quem pode fazer essa substituição é o médico. E aí, esse paciente que vai para a referência, a gente faz a substituição da medicação, ele volta para a UBS. Porque as unidades de referência, elas não têm a obrigação de manter essa droga substitutiva. A gente faz a substituição, por exemplo, no Genésio Rego, orienta que o paciente está com intolerância à dapsona e que a gente vai colocar o fluoxacina no local daquela dapsona. Ele recebe ali o primeiro mês, né? A gente faz a substituição. Se tiver disponível lá na nossa farmácia, a gente já dá logo o primeiro mês. E esse paciente retorna para o seu município. Chegando no município, o médico da UBS tem que fazer a prescrição mensal dessa droga substitutiva. Essa prescrição ela deve ser feita num receituário separado. Ele tem que colocar lá o fluoxacina, 28 comprimidos, fazer um comprimido na dose supervisionada e um comprimido diário nas auto-administrada. Indicação, ele tem que colocar no receituário lá por que ele está prescrevendo o fluoxacina. Aí ele tem que colocar lá que é intolerância à dapsona. Então, isso precisa ser feito mensalmente. Então, o enfermeiro que recebe esse paciente com essa mudança de esquema, né, geralmente vem da referência, primeiro, ele vai logo apontar lá no boletim de acompanhamento que houve mudança de esquema, esse paciente vai fazer o esquema substitutivo por intolerância à dapsona, tá? Um exemplo aqui. E ele já vai sinalizar para o médico da UBS que a gente tem agora um paciente que vai fazer a fluoxacina. Então, eu preciso da receita a cada 28 dias do médico para a gente poder chegar na regional, na assistência farmacêutica, fazer a solicitação dessa medicação. Tá? Então, não adianta ficar mandando o paciente lá para a referência estadual para receber a fluoxacina, para receber minociclina, gente. Não é dessa forma. Da mesma fonte que vai para o município, vem para a gente também. Né? Então, a UBS ela tem que fazer essa prescrição mensal. Minociclina é outra medicação que a gente tem também disponível, mas ela é contraindicada em crianças e grávidas, então a gente não deve fazer minociclina em crianças menores do que 11 anos, né, porque isso pode alterar aí no crescimento, porque mexe com o metabolismo ósseo, é uma tetraciclina, na verdade. De efeitos colaterais, fotossensibilidade, o paciente pode apresentar tontura, fadiga, hipoplasia de esmalte do dente, diarreias, hipertensão intracraniana. Então, a gente precisa estar atento também para os efeitos colaterais das drogas de segunda linha também, tá? E na suspeita de intolerância, vocês devem, na UBS, suspender o esquema padrão, solicitar os exames, né, aqueles exames laboratoriais, né, mínimos necessários, e encaminhar para referência para que a gente possa definir qual o esquema substitutivo. Gente, nós precisamos vigiar reações adversas. A gente tem encontrado pacientes que chegam na referência, às vezes nem o paciente chega na referência, alguém vizinho, às vezes algum outro paciente ou enfermeiro de outra, às vezes município, toma conhecimento de que tem alguém fazendo tratamento e que está evoluindo com queda do estado geral, está mal, ou então está internado em hospital, ou então aqui mesmo na UPA, o paciente chega lá ruim, e aí quando sabe que faz tratamento de Hanseníase, geralmente o pessoal me liga. E aí quando eu vou lá destrinchar a história do paciente, eu encontro o quê? Paciente com quadro típico de hemólise, paciente com quadro típico aí de eritrodermia esfoliativa, fazendo intolerância à dapsona já há algum tempinho e faltou alguém chegar e ter um olhar aí para esse paciente, lembrar que as medicações da poliquimioterapia podem trazer esses efeitos adversos. Então, na suspeita, a gente tem que suspender a medicação e fazer essa investigação. Não precisa esperar o paciente chegar aí com hemoglobina de 9, como muitas vezes a gente pega aqui na referência, para a gente pensar numa intolerância à dapsona.
Por isso é que a gente precisa ter aqueles exames laboratoriais logo de referência, assim que a gente inicia o tratamento, tá? Para que a gente possa ter uma referência, né, realmente, e continue monitorando isso. A cada dose supervisionada, quem faz a dose supervisionada deve sempre investigar sintomas que façam a gente pensar em reações adversas. Tem outros esquemas farmacológicos também, né? O esquema ROM, que é um esquema que a gente deixa restrito aquelas pessoas com dificuldade de adesão farmacológica. Então, eu já tive situações de pacientes usuários de drogas, pacientes alcoólatras, que realmente a gente não conseguiu que esse paciente aderisse à poliquimioterapia padrão. Então, a gente acabou tendo que instituir o esquema ROM, que é a rifampicina, ofloxacina e minociclina, e aí a gente faz a dose mensal, né, durante 6 meses ou durante 24 meses para os casos multivacilares. Tá? É um esquema, esse, mais do que nunca, ele só deve ser prescrito se for pela referência. Né? Lembra do risco de resistência medicamentosa. E a gente tem os esquemas de segunda linha por falência, ou seja, aquele paciente que fez o tratamento de Hanseníase durante, muitas vezes, 24 meses, e aí, após os 24 meses, o paciente continua com baciloscopia mostrando bacilos viáveis, formando globias, sinais clínicos da doença presente. Então, é paciente que claramente, né, fez uma falência do esquema padrão. Então, para esses pacientes, a gente pode lançar mão do uso de outras medicações, a própria fluoxacina, se ele não utilizou, minociclina, e a claritromicina, que foi a droga acrescentada aí no PCDT de 2022. Né? E é uma droga que tem nos salvado aí nessas situações aí de falência, ou até naqueles pacientes que têm intolerância ao fluoxacina e minociclina também, né? Além de intolerância à dapsona. E os critérios de alta para a hanseníase. Então, a gente conhece os esquemas terapêuticos padrões, sabemos que nós temos drogas, né, de segunda linha. E os critérios de alta? Né? Eu faço o tratamento do meu paciente, quando dá alta para esse paciente? Então, quando a gente vai dar alta para o paciente de hanseníase, o primeiro critério que a gente tem que observar é o operacional. O paciente precisa utilizar os blisters, né, a PQTU, num tempo correto, no intervalo de tempo adequado. Quem é paucibacilar, que tem que tomar 6 doses, essas 6 doses elas têm que ser feitas em até 9 meses, ou seja, o paciente ele pode ter até 3 faltas. Chegando na unidade, eu dou continuidade ao tratamento. Se essas faltas ultrapassam, eu tenho que recomeçar as doses. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que é para fazer 6 doses, e aí ele fica, por exemplo, 3, 4 meses sem aparecer na unidade, né, a gente vai reiniciar o tratamento. As doses que ele fez anteriormente vão ser desconsideradas. Tá? E quem é multibacilar tem que fazer 12 doses em até 18 meses. Esse é o primeiro critério. Então, quando o paciente faz a última dose supervisionada, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para o cartão de atrasamento dele, contar quantas doses ele fez e em quanto tempo. Se ele não preencheu esse critério operacional, ele pode estar ótimo, maravilhoso, mas ele não tem alta. Eu só vou dar alta quando ele preencher o critério operacional. Tomar o quantitativo de doses certas no intervalo correto. Depois eu vou para o critério clínico, onde eu vou avaliar a regressão dos rancenomas e demais lesões, além das infiltrações. Lembrar que nos vichovianos que têm rancenomas, gente, aqueles rancenomas, às vezes eles levam anos para desaparecer. E alguns ainda deixam cicatrizes mesmo, tá? Algumas até queloidianas. Então, o critério não é saber que desapareceu 100%, porque nos vichovianos, principalmente, em geral, a gente não vai ter o desaparecimento 100% das lesões. Mas eu preciso ver a regressão daquelas lesões. Por isso que o melhor profissional para dar alta para o paciente é aquele que acompanhou o paciente desde a primeira dose, que está acompanhando no dia a dia. Então, eu avalio a questão da regressão das lesões. O outro critério é o baciloscópico. Então, eu vou avaliar em todos os pacientes que iniciaram o tratamento com IB positivo, na 12ª dose, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma nova baciloscopia e eu vou ter que avaliar a queda desse índice baciloscópico. E aí, lembro para vocês, em geral, ele não zera. Então, o IB, em geral, ele cai, em média, 1 ponto por ano. Tá? Então, o paciente que começa com IB de 3, dificilmente ele vai chegar na 12ª dose com IB 0. Ele vai ter que ter uma queda.
né, pelo 1,5. Então, o paciente que começa com 3, geralmente no final ele vai estar lá com 1,5, 1,25. Alguns zeram, alguns vão zerar, mas a grande maioria não, porque em média cai 1 ponto por ano. Aí o que eu tenho que olhar nessa baciloscopia? Além do IB, eu tenho que avaliar como estão esses bacilos, né? Eu calculei esse índice baciloscópico em cima de que estruturas? Foram bacilos fragmentados, granulosos? Fragmentados e granulosos eu considero bacilos inviáveis. Agora, se eu encontro bacilos íntegros, íntegros agregados e globias, isso me fala a favor de doença ativa, de viabilidade aí de atividade da doença, tá? Então, esses pacientes, chegando na 12ª dose, com essa baciloscopia, eu preciso encaminhar para a unidade de referência, para a gente avaliar esse paciente e observar se esse paciente vai precisar de mais um ciclo de 12 doses. E para esses pacientes que chegam na 12ª dose e ainda têm sinais clínicos ou baciloscópicos de doença ativa, obrigatoriamente eu tenho que investigar a resistência medicamentosa. Eu vou precisar fazer aquela biópsia para poder investigar resistência medicamentosa, tá? Obrigatoriamente, que é a investigação de resistência secundária do micolepre aos antimicrobianos. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa mandar esses pacientes para referência. Outra coisa, gente, essa solicitação da pesquisa de resistência ela é feita nas unidades de referência. O que acontece às vezes? O paciente chega na 12ª dose, vocês encontram sinais clínicos e baciloscópicos de doença ativa. Alguns pacientes estão vindo para cá apenas com a solicitação da biópsia, de pesquisa de resistência, aí ele vai direto para a biópsia. Aí faz a coleta da biópsia e volta para o município. Aí depois o profissional me liga, doutora, paciente fulano de tal foi aí no Genésio Rego e coletaram a baciloscopia dele, mas ele está aqui, ó, está com reação, está cheio de lesão, e a gente quer saber como é que faz, continua com remédio, não continua? Então, assim, o paciente ele tem que ir para a consulta com a gente, porque a gente vai fazer a coleta da biópsia para pesquisar essa resistência, e a gente já vai orientar para vocês também como é que vocês vão conduzir. Se a gente vai manter aquele esquema até chegar à pesquisa de resistência, né? Se nós vamos trocar alguma coisa no esquema. Então, a gente vai mandar uma orientação para vocês de como esse paciente vai estar sendo conduzido na unidade até a gente ter de volta o resultado da biópsia. Até porque, gente, na nossa realidade, a biópsia ela tem demorado de 3 a 6 meses para vir o resultado. E um paciente que chega para mim na 12ª dose, cheio de globias, né, com rancenomas ali gritando, parecendo que nunca nem tomou remédio para rancenias. Eu não vou esperar chegar um resultado, né, daqui a 3, 6 meses para entrar com esquema terapêutico, tá? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, né, de encaminhar realmente o paciente para consulta, colocando todo esse histórico dele, mandando as informações de como foi no início do tratamento, como era o IB, o cartão de aprazamento bem preenchido, porque a gente precisa saber a regularidade dessas doses também. O nosso protocolo atual, o PCDT atual de 2022, ele deixa bem claro que não está autorizado a extensão do tratamento com PQTU por mais de 12 meses, né? Que no final do tratamento, se tiver suspeita de persistência de infecção, paciente deve ser submetido à investigação de resistência e, a partir daí, esses que tiver resistência medicamentosa comprovada, eles deverão ser submetidos a um novo ciclo de tratamento. No entanto, na prática, a gente sabe que a gente tem a investigação de resistência, que atualmente trabalha com 3 genes. O que acontece? Nós temos hoje isolados 3 genes que estão relacionados à resistência à rifampicina, resistência à dapsona e resistência à ofloxacina. A investigação de resistência aqui na Hanseníase é diferente da investigação de resistência a outros antibióticos que a gente faz na prática diária, na prática clínica diária, né? Que a gente pede lá uma urocultura com antibiograma. Aqui é diferente. O que acontece? No genoma do Mycobacterium lepre, se conseguiu isolar 3 genes, onde um gene desse, quando presente, faz com que esse micobactério seja resistente à rifampicina.
Tem um outro gene que, quando presente no Mycobacterium leprae, ele determina a resistência à ofloxacina. E tem um outro gene que, quando presente no genoma do Mycobacterium leprae, ele está relacionado à resistência à ofloxacina. Nós só conseguimos identificar esses 3 genes. É fato que devem existir outros genes, que ainda estão em estudo. Então, nós temos pacientes, inclusive vocês sabem disso, que são pacientes que fizeram, inclusive, a investigação de resistência secundária e no resultado veio lá dizendo que ele era sensível às 3 drogas e, clinicamente, a gente vê que o paciente, apesar de ter feito 24 doses do remédio, continua com globia e continua doente. Então, é o que eu chamo de falência medicamentosa clinicamente detectado. Não tem, com a clínica a gente não discute. Pode ser que eu não tenha detectado esses 3 genes especificamente de resistência, mas clinicamente meu paciente não respondeu ao esquema terapêutico. E aí, nas unidades de referência aqui no Genésio Rego, nós fazemos uma substituição dessas medicações para que a gente consiga curar esse paciente. Até que a gente tenha aí a identificação de outros genes relacionados à resistência, tá? Tanto que eu coloquei essas perguntinhas aqui. E se ao final de 12 doses ele tem baciloscopia revelando bacilos viáveis, íntegros e globias, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão encaminhar esse paciente para consulta na referência estadual, mandando todos os dados do paciente, inclusive o número do SINAM, para que a gente possa, além de fazer a pesquisa, a biópsia para pesquisa de resistência, também orientar vocês de como vai ser o segmento do tratamento desse paciente. Outra situação, isso é ao final de 12 doses, a baciloscopia é 0, ou a baciloscopia tem bacilos fragmentados e granulosos, porém o paciente tem lesões ainda muito evidentes. Então, é um paciente que, de repente, vocês vão ter dúvida da parte clínica, teve dúvida dessa alta, vai mandar também para a referência para que a gente possa avaliar essas lesões. Agora, esse ainda em caixa alta eu botei exatamente para chamar atenção, principalmente no caso dos pacientes bichovianos. Os rancenomas, eles podem permanecer ainda ali durante muitos anos. Tá? Tem estudos aí que mostram a regressão em 5 anos. Tá? Então, também precisa ficar atento a essas questões. Então, todos esses pacientes devem ser encaminhados para serviços de referência. E aí, dentro desse serviço de referência, a gente vai fazer essa vigilância de resistência, né? Através da biópsia. Vamos fazer a coleta de material e encaminhar para o laboratório, a fim da gente tentar detectar esses genes relacionados à resistência medicamentosa. E quem vai ser o grupo de pacientes que nós vamos incluir no critério de investigação de resistência? Hoje, todos os pacientes com índice baciloscópico maior ou igual a 2 deve ser encaminhado para a gente fazer a biópsia e fazer a investigação de resistência logo primária. Pacientes com índice baciloscópico muito alto são pacientes que têm mais chance de desenvolver resistência aos antimicrobianos. Então, não é preciso eu chegar na 12ª dose. Então, hoje, se o IB ele é muito alto, ele é igual ou superior a 2, um paciente que nunca fez tratamento de Hanseníase, eu mando para a gente fazer a investigação de resistência primária. Agora, para paciente que chega no final do tratamento, ele tem persistência dos rancenomas, lesões muito infiltradas, mesmo após o término da poliquimioterapia, com aspecto clínico inalterado em relação ao momento do diagnóstico, mando para referência também para a gente fazer a investigação, aqui no caso de resistência aos antimicrobianos secundária. É um paciente que já fez um tratamento. Se o índice baciloscópico também está inalterado, até aumentou, né, com relação ao anterior, mesmo depois de 1 ano de tratamento, é um paciente que eu tenho que fazer a investigação de resistência. Ou então, aquele paciente que teve alta, mas já está ali mais de 3 anos fazendo estado reacional, um em cima do outro, né? Então, esse é um paciente que eu tenho que pensar na possibilidade de ter doença ativa ainda, tá? Então, a gente tem muito isso no estado, né? Paciente que às vezes chega para a gente fazendo tratamento de reação há 6 anos, teve alta por cura há 6 anos atrás e está fazendo reação uma atrás da outra, e na verdade o que o paciente tem é doença ativa. Todos os pacientes que abandonarem o tratamento também, se for multibacilar, quando tiver que reiniciar o tratamento, nós temos que fazer também a pesquisa de resistência.
E todos os casos de recidiva, paciente que já fez um tratamento de Hanseníase, teve alta por cura e adoeceu de novo. Todos esses pacientes, eles devem ser submetidos à biópsia para pesquisa de resistência também. Essas amostras, elas são coletadas, né? A gente faz a coleta, geralmente, para fazer a coleta, a gente precisa da baciloscopia, identificando o índice baciloscópio de cada um dos sítios. É necessário que essa baciloscopia ela seja feita considerando a técnica adequada. Então, às vezes, o que acontece muito é que o paciente vem com a baciloscopia dizendo lá que o IB3, mas a gente não sabe onde foi esse IB3, de que sítio foi coletado. E aí, às vezes, o paciente chega aqui no Genésio, a gente tem que fazer ele repetir o exame para até a gente ver de onde a gente vai fazer a coleta, né, desse material. E aí, gente, quando essa pesquisa de resistência retorna para a gente vai fazer a interpretação, então. Geralmente, a gente avalia esses resultados aqui e manda para vocês no município, né? E às vezes é uma dúvida constante, né? A interpretação desses exames aí de pesquisa de resistência. Quando o resultado diz que tem ausência de DNA do Mycobacterium leprae na amostra biológica, né? Provavelmente, ou é ausência de doença, ou o paciente nem está mais doente, ou de repente foi um armazenamento inadequado dessa amostra, né? Na ida lá para o laboratório. E aí, nesse caso, a gente deve acompanhar clinicamente esse paciente, né? E se clinicamente a gente tem uma suspeita grande de doença ativa, a gente pode, inclusive, repetir essa coleta. Se vier sensível às 3 drogas, significa que o bacilo ele é suscetível à ação dos fármacos em investigação. E aí a gente vai, né? Se é um paciente que fez para investigação primária, está começando o tratamento, significa que eu não preciso mudar esse esquema. Ele vai manter o tratamento farmacológico de primeira linha, normal. Se é um paciente lá daquele grupo B ou C, ou seja, aquele paciente que começou, que fez as 12 doses e a lesão não mudou muito, ou fez as 12 doses e o IB está do mesmo jeito, ou até aumentou, o PCDP coloca que a gente tem que acompanhar clinicamente. Porém, na prática, se essa baciloscopia, a última, mostrou globia, na prática vocês estão recebendo esse paciente na UBS com a orientação de que deve continuar com determinado esquema terapêutico. É aquela situação que eu falei para vocês. Alguns pacientes estão fazendo a pesquisa de resistência e a gente está recebendo o resultado como se eles fossem sensíveis às 3 drogas. Mas, clinicamente, a gente observa que o paciente mantém sinal clínico e baciloscópico de doença ativa, né? E nós temos, aqui só na referência municipal, eu tenho 7 casos assim, tá? Então, a gente precisa manter esse paciente coberto com antibiótico. Aqueles casos ali de estados reacionais reentrantes, mesmo 3 anos após a alta, que não melhora com o tratamento, se a pesquisa de resistência mostra que ele é sensível às 3 drogas, eu posso iniciar um ciclo de poliquimioterapia com esquema padrão mesmo, utilizando as drogas que ele utilizou anteriormente. Lembrar que esses pacientes têm que ser notificados como outros reingressos. Na Hanseníase, uma vez tendo feito um tratamento, nunca mais ele entra no sistema como caso novo. E nos casos de recidiva comprovada, ou seja, aquele paciente que fez o tratamento de Hanseníase, teve alta por cura e adoeceu de novo, e eu fiz a pesquisa de resistência secundária, ele é sensível às 3 drogas, eu faço o mesmo esquema tranquilo e a avaliação de alta dele continua do mesmo jeito. Chegou na 12ª dose, avalio clinicamente, operacionalmente a baciloscopia dele. Aí, claro, né, se no resultado da pesquisa de resistência vier sinalizando que ele é resistente a uma das drogas, eu vou fazer a troca dessa medicação. E quais são as medicações que eu tenho para fazer a substituição da droga para a qual eu tenho resistência? Posso usar minoxiclina, ofloxacina ou claritromicina. E aí depende de cada paciente. Tudo isso determinado lá nas unidades de referência. Alguns resultados vão vir inconclusivo, né? Então, o laboratório ele não conseguiu realmente fazer uma avaliação daquela amostra. Não foi possível identificar a mutação gênica. Tá? Então, aqui, se for no caso de pesquisa de resistência primária, eu mantenho o tratamento e na 12ª dose eu avalio esse paciente direitinho. Se for na situação de IB alto e sinais clínicos de doença ativa, na 12ª dose, eu acompanho clinicamente. Se tiver IB com globia, a gente vai manter a medicação. Essa orientação a gente passa para vocês a partir da referência. Se são estados reacionais reentrantes 3 anos após, que não estão respondendo a prednisona, a talidomida, e tem a baciloscopia ali mostrando bacilos viáveis,
eu faço o tratamento com a PQTU padrão mesmo. E se for recidiva, também eu posso fazer com esquema padrão. Todos os pacientes que estiverem investigando resistência, como eu tenho que proceder quanto ao esquema terapêutico? Então, todos aqueles pacientes que chegarem na 12ª dose, ou mesmo na 24ª dose, com sinais clínicos e baciloscópio de doença ativa, eu vou proceder como? Na UBS, seguindo a conduta da referência. Né? A referência vai orientar. Eu não vou fazer conduta na UBS com esquema de segunda linha sem passar pela referência. Nós precisamos notificar essas situações. Nós precisamos, inclusive, para planejamento dos insumos, tá? E a gente precisa vigiar essas mudanças de esquema, porque senão a gente piora e aumenta muito o risco de propiciar resistência, né, aos antimicrobianos. Então, isso precisa ser vigiado de perto. Então, na prática, o que fazer? 3 casinhos aqui que talvez você já tenha pego aí na sua unidade. Caso 1, uma criança que ao final de 12 doses, em 12 meses, tudo certinho, com lesões ativas, chegou na 12ª dose com lesões ativas. O IB inicial tinha 2,5 de globias e o IB final 1,5 com bacilos íntegros aglomerados. É claro que essa criança está com doença ativa. Então, provavelmente, essa criança ela tem que ser encaminhada para referência. Chegando na referência, nós vamos manter mais um ciclo de 12 doses, provavelmente, mas vamos fazer a biópsia para pesquisa de resistência. Caso 2, mulher que fez 24 doses e ao final das 24 doses ainda mantém 4,5 com globias e fragmentos. A clínica sugere hanseníase ativa e no caso dessa paciente, a pesquisa de resistência dela veio dizendo que ela era sensível às 3 drogas. O fato é que, clinicamente, essa paciente teve falência de esquema. Então, essa é uma paciente que, claro, está sendo acompanhada na referência e é uma paciente que nós entramos diretamente com esquema de segunda linha. Né? Entramos com claritromicina para ela, substituindo a dapsona, e vamos ter que acompanhar essa paciente. Caso 3, um homem que fez 24 doses e, ao final, globias com IB de 3,25, mas não tem lesões sugerindo MH ativa. Tive esse caso também. Paciente fez 24 doses, ok. Olhei para ele, não tinha uma lesão sugerindo hanseníase ativa. E aí ele trouxe uma baciloscopia mostrando globia e índice baciloscópio 3,25. O que nós fizemos? Vamos repetir essa baciloscopia. E aí, no final, a baciloscopia desse paciente, né, foi equivocada. Na verdade, era um paciente que realmente não estava doente. Por que eu botei o caso 3? Para chamar a atenção que nada supera a clínica. Então, eu não vou ficar só olhando o resultado de baciloscopia, porque baciloscopia depende de onde foi coletado, como foi a técnica de quem fez a coleta, como é a técnica de quem fez a leitura, será que essa lâmina está sendo validada pelo LACEN? Então, gente, antes da gente sair por aí, né, prolongando o tratamento, entrando com medicamento aí de segunda linha, que nem pode ser feito isso na unidade básica, antes de mais nada, a gente precisa olhar para o paciente, examinar o paciente e realmente avaliar se clinicamente tem sinais de doença ativa. Lembrar que todos esses casos devem ser acompanhados pelo serviço especializado. Inclusive, esses pacientes que entram com esquema de segunda linha por falência, o próprio protocolo diz que esse paciente ele tem que, inclusive, ser notificado nos serviços de referência. Geralmente, o que eu faço? Eu peço para a UBS dar alta por transferência, né, o caso dessa minha paciente aqui, caso 2, a UBS deu alta por transferência e a gente notificou na unidade de referência aqui municipal e estamos acompanhando esse caso. Lembrar que o paciente em tratamento com esquema de segunda linha, devido à resistência do Mycobacterium leprae aos medicamentos de primeira linha, deve ser acompanhado na atenção especializada, consultas mensais durante todo o período de tratamento e tem que ter um registro específico do Ministério da Saúde. Existe um sistema específico para investigação de resistência. Então, esses pacientes não ficam soltos aí na rede. Todos os pacientes de alta, a gente precisa vigiar, porque eles podem apresentar intercorrência após a alta. Lembrar que todas as vezes que eu tenho um paciente que fez tratamento de hanseníase e teve intercorrência pós-alta, a primeira coisa que eu vou pensar é que isso provavelmente deve ser um estado reacional e ou neurite. Então, muito cuidado antes de ficar também reintroduzindo poliquimioterapia sem critérios clínicos reais, tá?
Se eu suspeito que tem doença ativa, pós-alta, eu preciso encaminhar para a referência para a gente avaliar realmente esse paciente, fazer uma baciloscopia com todos os critérios que lhe é devido e avaliar a real existência de doença ativa para a gente definir esquema terapêutico. Para finalizar, algumas considerações, né? Então, lembrar que o esquema terapêutico para hanseníase ele vai ser sempre definido pelo médico. Que as doses mensais do esquema padrão podem ser transcritas pelo enfermeiro, mas todas as drogas de segunda linha, ofloxacina, minoxiclina, claritromicina, só podem ser inseridas no serviço de referência. Então, na referência que a gente define se substitui ou não. E a manutenção desse esquema que foi inserido na referência, ela é feita na UBS. Porém, o médico da UBS tem que prescrever a medicação mensalmente, tá? Não é o enfermeiro. O enfermeiro da UBS não prescreve ofloxacina, minoxiclina, claritromicina. Os esquemas de segunda linha devem ser prescritos sempre com uma justificativa clínica clara. Então, ontem a gente olhou uma prescrição que veio de uma unidade e colocaram assim, dose supervisionada, rifampicina, clofazimina, minoxiclina e ofloxacina. Eu acho que era mais ou menos isso. Aí dose auto-administrada, aí prescreveram a dose auto-administrada. Não é dessa forma, gente. Vocês têm que fazer receituários separados para cada uma das drogas substitutivas. Então, se meu paciente vai ter que usar ofloxacina, eu faço uma receita separada de ofloxacina. Ofloxacina 28 comprimidos e faço a justificativa por que ele vai ter que usar ofloxacina, tá bom? E assim serve para a minoxiclina e para as outras. Quando o paciente estiver fazendo esquema de segunda linha, na falta dos medicamentos, né, gente? Uma vez fazendo substituição pela droga que está disponível na rede, a gente deve manter essa droga até findar o tratamento, exceto em casos de novas reações adversas. O que eu quero dizer com isso aqui? Muita calma nessa hora. Nós passamos aí por um turbilhão, aí, uma crise de falta aí dos medicamentos substitutivos e o desespero era de todo mundo. Pacientes, profissionais, agentes na referência, era todo mundo assim. O que a gente fez em algumas situações? Ofloxacina não tem para vender em lugar nenhum. Então, para aqueles pacientes que não tinham contraindicação para minoxiclina, nós prescrevemos a minoxiclina no lugar da ofloxacina. Por quê? Porque a minoxiclina o paciente conseguia comprar e consegue comprar. E aí, o que estava acontecendo? A gente substituía pela minoxiclina, aí na hora que chegava um pouquinho da ofloxacina, quem estava tomando minoxiclina, a UBS fazia a ofloxacina, porque chegou a ofloxacina. Aí no mês seguinte, não tinha mais ofloxacina, voltava para a minoxiclina. Então, esse tipo de coisa, gente, por isso que eu botei essa observação aqui, a gente precisa evitar. Então, se eu fiz a substituição da dapsona pela ofloxacina, beleza, vamos fazer a ofloxacina. Faltou a ofloxacina, tá faltando, eu não tenho previsão, é um paciente vichoviano, não quero deixar ele descoberto. Vou substituir pela minoxiclina, porque eu tenho como fazer ele comprar essa minoxiclina. Se eu substituir, eu vou manter essa minoxiclina, gente. Eu não vou fazer minoxiclina um mês e quando chegar a ofloxacina, voltar para a ofloxacina. Lembra que a gente está lidando com antibiótico e com bicho que já tem resistência. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não piorar o nosso cenário aí com relação à hanseníase. Então, eu sei que é um momento difícil esse que a gente fica sem a medicação, porque o paciente cobra da gente, mas a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela e ter muito critério nesse momento. Qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição para orientar, né, para esclarecer qualquer coisa para vocês. No final, eu deixo até meu telefone para quem não tem, que eu acho difícil, né? Muita gente já tem, a maioria, porque a gente está sempre à disposição para esclarecer e tirar essas dúvidas. Outra consideração que eu não poderia deixar de fazer aqui ao final é que jamais nós devemos disponibilizar o blister para o paciente fazer a dose supervisionada sem supervisão. Gente, infelizmente, eu tenho recebido praticamente todos os dias na referência paciente chegando com blister, ele recebe o blister, porque alguém na UBS deu o blister e diz assim, ó, tá aqui o blister, mas a medicação, principalmente nos esquemas substitutivos. Mas como a medicação ainda não chegou, o ofloxacina e minoxiclina, vamos esperar chegar. Ou então, quem usa minoxiclina? Estão dando blister na UBS e dão a receita para o paciente comprar minoxiclina.
sabe-se lá se o paciente vai comprar. Então, gente, nos casos dos esquemas de segunda linha, vocês só podem fazer a dose supervisionada se o paciente trouxer primeiro para vocês os 28 comprimidos garantidos ali, que vão substituir a dapsona naqueles 28 dias. Se o paciente disser para vocês, não, me dá o blister que eu vou comprar daqui a pouco. Não, compra daqui a pouco, volta, porque vocês têm que fazer a dose supervisionada e aí sim vocês vão disponibilizar o blister para o paciente fazer o restante do mês. Se o paciente vier para vocês apenas com 10 comprimidos, minha gente, não dá para fazer o tratamento de 28 dias. Então, não tem como disponibilizar. Então, isso aconteceu muito, né? Não pode, a gente tem que vigiar. Vocês, em cada UBS, a gente não tem tanto paciente assim, por UBS. Então, dá para a gente manter esse controle direitinho. E, na dúvida, gente, WhatsApp, a gente vai conversando e a gente vai alinhando, tá? Para que a gente evite aí essas situações que pode depois impactar em todo o problema aí maior de saúde pública, né? Lembrar que não podemos decidir por esquemas de segunda linha na UBS, né? Sempre nós vamos precisar do parecer da referência, que é obrigatório. E as referências não são responsáveis por dispensar as drogas dos esquemas de segunda linha para os pacientes notificados em outras unidades. Então, a UBS, a gente faz a substituição da referência e a UBS, ela precisa fazer a solicitação. Às vezes o paciente chega lá no Genésio dizendo assim, eu fui encaminhado porque eu fui orientado lá no município que lá não tem essa medicação, só tem aqui. Gente, do mesmo ministério que vem a medicação para o Genésio, vai para as UBSs. Então, a paciente às vezes vem, muitas vezes sem condições de pagar transporte, né, com o intuito de encontrar essa medicação e ele não vai receber aqui. Então, gente, vamos conversar, manda mensagem, falem com a assistência farmacêutica do Estado, né, para a gente ir alinhando. Né? Eu sei que na falta da medicação todo mundo realmente fica muito angustiado, mas a gente com cautela e com calma, tudo se resolve. Então essa é a bibliografia que a gente utilizou para fazer essa aula. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui os telefones de contato das referências, né, aqui do Estado. Eu também atuo na referência municipal de São Luís e de São José de Ribamar. Coloco-me à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem. E não poderia finalizar essa apresentação sem fazer uma homenagem aqui à doutora Dilma Rocha. Na verdade, eu, doutora Dilma Rocha, doutora Graça e doutor Clérison, né, atuamos ali no Hospital Genésio Rego, e apesar de todas as dificuldades, né, graças a Deus, Deus tem nos iluminado para que a gente possa, e a gente tem conseguido, né, conduzir os nossos pacientes, apesar de todas as dificuldades. E a doutora Dilma, ela é uma figura importantíssima no cenário da hanseníase do nosso estado. Na verdade, ela foi pioneira aí na hansenologia, foi minha professora, minha mestre, minha mãe de profissão, que eu costumo dizer, e a ela todo o nosso respeito. E obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.